Começando a segunda playlist aqui no canal sobre direito, hoje eu quero iniciar então a playlist sobre direito penal, que é uma disciplina que eu já estou tendo na faculdade. Eu acabo de começar a faculdade de direito, estou no segundo período, embora na verdade eu deveria estar no primeiro. É que como eu comecei no meio do ano, então não abriu vagas, não abriu na verdade o primeiro período, então estou nas disciplinas do segundo. E eu já estou fazendo direito penal 1. Aí o livro que o professor me indicou para eu poder estudar ao longo de toda a faculdade, na verdade, é esse aqui, ó, Manual de Direito Penal, do Guilherme de Souza Nucci. Este livro aqui, ó. Beleza? Então, no vídeo de hoje, apenas quero fazer a apresentação desse livro. O nome do autor, Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal. O professor me disse que tinha que observar se tinha a parte geral, enfim, se o livro ele apresentava todas as partes do direito penal ou somente uma. Não sei, vamos descobrir hoje, vendo o livro, né? Então, quem é Guilherme de Souza Nucci? Livre docente em Direito Penal, doutor e mestre em Direito Processual Penal pela PUC São Paulo, professor concursado pela PUC São Paulo, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, desembargador na seção criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, essa versão que eu tenho aqui, essa edição que eu tenho aqui é a 11ª edição. E vamos ao sumário, né? Então, nesse sumário, temos aqui a parte geral. Quantos capítulos? E a parte especial. Então, este livro contempla as duas principais partes que o professor me disse que deveria ter. Ele me indicou esse autor, né? Só que ele disse para prestar atenção se tinha a parte geral ou não. E a parte especial. Bom, então, parte geral o capítulo 1 trata sobre o direito penal, política criminal e criminologia. O capítulo 2 sobre a evolução histórica do direito penal e escolas penais. Capítulo 3 sobre princípios do direito penal. Capítulo 4, fontes do direito penal e interpretação das leis penais. Capítulo 5, legalidade e anterioridade da lei penal. Capítulo 6, aplicação da lei penal no tempo. Capítulo 7, tempo e lugar do crime. Inclusive, estou tendo essa disciplina, esse assunto na faculdade, tive essa semana. Capítulo 8, aplicação da lei penal no espaço. Capítulo 9, eficácia de sentença estrangeira. Capítulo 10, contagem de prazos e infrações da pena. Capítulo 11, conflito aparente das normas. Capítulo 12, crime. Capítulo 13, tipicidade. Capítulo 14, elementos subjetivos do crime, dolo e culpa. Capítulo 15, crimes qualificados pelo resultado. Capítulo 16, ilicitude e antijuridicidade. Capítulo 17, culpabilidade. Capítulo 18, crime consumado e tentativa. Capítulo 19, erro do tipo e erro de proibição. Capítulo 20, concurso de pessoas. Capítulo 21, teoria geral da pena. Capítulo 22, penas privativas de liberdade. Capítulo 23, penas restritivas de direito. Capítulo 24, pena pecuniária. Capítulo 25, aplicação da pena. O 26, concurso de crimes. O 27, erro na execução e resultado diverso do pretendido. 28, limite de penas e unificação. 29, suspensão condicional da pena. 30, livramento condicional. 31, efeitos da condenação. 32, reabilitação. 33, medidas de segurança. 34, ação penal. 35, intenção da punibilidade. 35, então, é o último capítulo dessa primeira parte aqui, que ele chama de parte geral. Agora, a parte especial. Então, introdução à parte especial, título 1 dos crimes contra a pessoa, capítulo 1 dos crimes contra a vida, capítulo 2 das lesões corporais, 3 da periclitação da vida e da saúde. Eu sei que eu deveria estar dizendo o terceiro, quarto, quinto, mas até eu me acostumar, né? O quarto da rixa, quinto dos crimes contra a honra, sexto dos crimes contra a liberdade individual, sétimo, bom, daí tem a seção 1 dos crimes contra a liberdade pessoal, dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio, dos crimes contra a inviolabilidade da correspondência, dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Título 2, dos crimes contra o patrimônio, do furto, do roubo e da extorsão, da usurpação. Capítulo 3, quarto do dano, quinto da apropriação indébita, sexto do estelionato e outras fraudes, sétimo da receptação, oitavo das disposições gerais. Título 3, dos crimes contra a propriedade imaterial, dos crimes contra a propriedade intelectual, dos crimes contra o privilégio de invenção, dos crimes contra as marcas de indústria e comércio, dos crimes de concorrência desleal, dos crimes contra a organização do trabalho, dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos, dos crimes contra o sentimento religioso, especificamente, e contra os respeito aos mortos, dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra a liberdade sexual, dos crimes contra vulnerável, disposições gerais do lenocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual, do ultraje público ao pudor,
disposições gerais, dos crimes contra a família, dos crimes contra o casamento, dos crimes contra o estado de filiação, dos crimes contra a assistência familiar, dos crimes contra a pátria, poder, tutela e curatela. Curatela é isso? Isso mesmo. Dos crimes contra a incolumidade pública, dos crimes de perigo comum, dos crimes contra a segurança do meio de comunicação e transporte e outros serviços públicos, dos crimes contra a saúde pública. 5 minutos só lendo o sumário. Dos crimes contra a paz pública, dos crimes contra a fé pública, da moeda falsa, da falsidade dos títulos e outros papéis públicos, da falsidade documental, de outras falsidades, das fraudes de certames de interesse público, dos crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, dos crimes contra a administração da justiça e, por fim, dos crimes contra as finanças públicas. Bom, então aqui estão todos os assuntos que tratarei nos próximas semanas, meses, talvez até anos, né? Porque é um livro gigantesco, tá vendo aqui? Então esse é o livro Manual de Direito Penal, o primeiro livro que eu adoto aqui no canal para essa playlist. Toda terça-feira por aqui. Valeu, tem que desligar manualmente hoje.